maiores nomes da contabilidade no Brasil, Vicente Sevilha. Prazer estar com você. Muito bem, Ju. Obrigado pelo um dos maiores nomes da contabilidade do Brasil. De fato, eu não me sinto assim, mas gosto muito da profissão. Que bom estar com você. O que você acha, na verdade, da realização desse tipo de conferência para o mercado contábil brasileiro? Eu acho sensacional sobre vários aspectos, né? Primeiro aspecto, o que eu acho bacana destacar para o pessoal que está nos vendo, é que me parece que finalmente, e eu digo finalmente porque eu já tenho uma longa carreira de contabilidade, finalmente o mundo olhou para a contabilidade de um jeito diferente. Você vê um evento dessa grandeza que a Conta Azul está fazendo, focado em grande medida para os contadores, deixa muito claro como nós, contadores, ganhamos um protagonismo que até outro dia não era comum, viu, Ju? Não era assim que o contador era visto. Tem um conflito que a gente vive, sabe, Ju? Porque assim, ao mesmo tempo que todos os holofotes parecem que se voltaram para a contabilidade, nós como contadores, e eu digo nós de boca cheia porque eu me incluo nesse dilema, nós não sabemos como nos comportar agora. A gente nos diz, mas e aí, qual é meu papel agora nesse mundo novo, né? E o evento que vocês estão fazendo debate exatamente essas estratégias. Eu tenho visto muito conteúdo ligado à estratégia de gestão, à estratégia de processos, à estratégia de melhoria da entrega, que é exatamente o universo que precisa ser discutido por nós contadores. Então, eu acho que esse preenchimento está muito adequado. Entrando um pouquinho mais na sua palestra, no que você falou agora há pouco, você trouxe, na verdade, um modelo muito interessante que é o mapeamento da cadeia de valor, né? Você falou um pouquinho mais sobre como vocês utilizaram isso dentro da Sevilha Contabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para quem está nos assistindo do que se trata esse modelo e como ele pode ser apropriado por empresas contábeis. Na verdade, é um modelo que ele existe e é utilizado por vários segmentos econômicos, né? O que nós fizemos foi aplicar em contabilidade essa estrutura. Existe uma sigla em inglês para isso que é o VSM, Value Stream Mapping, né? E o que ele faz, na verdade, é medir daquelas coisas que você faz na sua empresa aí de contabilidade, quais são as que o teu cliente reconhece como valorosas para ele, cliente. Porque tem essa distância, sabe, Ju? É muito comum que o contador meça o valor do que ele faz em cima do esforço que ele dedica para executar aquela tarefa. Então ele tem uma certa tarefa lá, vou falar de uma obrigação acessória, por exemplo, né? Hoje todo mundo fala de e-social, então vamos falar de e-social. Então é um trabalho enorme, você precisa se preparar, precisa preparar a equipe, tem adaptação de sistema, então tem uma energia enorme que você, contador, gasta para fazer a preparação para o e-social, achando que o teu cliente vai reconhecer aquilo como valoroso. Mas a análise que o cliente faz na casa dele é diferente, a análise que ele faz é mais ou menos assim, tá bem, meu contador fez uma ótima preparação e ele faz um ótimo e-social. Eu vendo mais por isso? Eu aumento o meu lucro por isso? Eu tenho uma penetração no mercado distinta, mais destacada por isso? E na maioria das vezes a conclusão que o seu cliente chega é não, eu não tenho essa percepção. É lógico que ele não faz esse raciocínio da maneira sistemática que eu estou fazendo com você, é intuitiva. Né? Então, se você, contador, ligar para o teu cliente e dizer, cara, você não sabe, eu estou fazendo esse social de um jeito maravilhoso, ele vai dizer, legal, parabéns. Mas não muda a vida dele, então ele não dá valor para isso. Né? O mapeamento da cadeia de valor ajuda você a enxergar aquelas coisas que você está fazendo na sua empresa e que o teu cliente percebe como valorosas, e a estratégia seria focar mais energia nisso, aquelas coisas que o teu cliente gosta da entrega, e gastar menos energia no resto. Nós, por exemplo, na Sevilha, como é que nós fizemos? Nós começamos a investir em automação do que o cliente não dá valor, então hoje nós temos um monte de robôs que nós desenvolvemos e que fazem o que os humanos faziam naquele grupo de coisas que o cliente não dá valor, e focamos o ser humano na entrega de coisas que o cliente dá valor. Isso abre um campo fantástico, Ju, para a criatividade. Aí você começa a pensar em maneiras criativas de entregar informação para o teu cliente e transformar a experiência do cliente no trato com o contador numa experiência cativante, fascinante. A nossa, é ousado eu sei, mas a nossa proposta é transformar o relacionamento do contador com o seu cliente num relacionamento encantador. Que o cliente, para qualquer coisa, diga, eu quero ouvir o meu contador a respeito disso. Maravilha. Isso se aproxima muito, Sevilha, com algo que a gente estava conversando antes, que é essa necessidade que os contadores e donos de escritórios contábeis têm de se perceberem como empreendedores, né? E de analisarem esse cenário, analisarem esse mercado, se preocuparem muito com esse relacionamento com o cliente, principalmente entenderem o que realmente o cliente está precisando e está querendo. Isso ainda é um desafio para muitos contadores no Brasil, né? Se você pudesse dar uma dica ou apontar pelo menos alguns benefícios que se tem do contador se perceber como um empresário, se perceber como um empreendedor, quais você traria, assim, quais você destacaria? Ju, se você me permite, eu queria dar um passo antes nesse assunto. Perfeito. E já chego no teu passo, porque primeiro eu acredito que assim, que todos nós, como contadores, precisamos fazer uma avaliação se eu quero ser contador ou eu quero ser empresário. Ah, legal.
Né? Porque talvez exista para o pessoal que está nos assistindo, alguém que diga, não, eu não quero ser empresário, eu quero ser contador. Então, ótimo, você tem que tomar uma decisão e ter essa postura de contador e enxergar que mercado existe para esse papel contador. Agora, você que é contador e que se sentou na cadeira de empresário, não pode cometer o erro de, estando na cadeira de empresário, se comportar como contador, porque tem uma diferença importante. O empresário, ele tem a vocação de contador, mas ele precisa cuidar de estratégia do negócio. Ele precisa estar atento, por exemplo, na cadeia de valor e saber o que os clientes dele esperam dele como empresário de contabilidade. E, a partir disso, liderar a sua equipe. Então, esse empresário, ele vai se ver diante de questões que um contador talvez não estaria, né? Sim. Por exemplo, a questão do engajamento da sua equipe. Eu converso muito com os contadores por aí e os empresários de contabilidade me dizem, puxa, eu sofro muito para engajar minha equipe no meu projeto. Esse é o papel do empresário de contabilidade. Ele tem que dedicar a energia para encontrar um jeito de trazer a sua equipe para este engajamento também. Outro fator muito comum que o empresário de contabilidade relega é pensar no crescimento e no futuro do seu negócio. Nós falamos muito sobre, como contadores, sobre análise financeira, sobre planejamento, sobre crescimento, mas nem sempre aplicamos isso na nossa própria empresa. Então é comum você encontrar uma empresa de contabilidade que não tem modelos de gestão bem definidos e que muitas vezes aplica esses modelos para os seus clientes, mas não aplica para si mesmo. Casa de ferreiro. Casa de ferreiro e espeto de pau. Porque o contador não assumiu a posição de empresário. Né? Então, eu acho que é bem por essa direção. E aí vou fazer assim, um rápido comentário. Eu estou desenvolvendo um conteúdo específico para essa preparação do contador ser empresário. Né? E aí eu acredito que você que está nos assistindo precisa procurar esse tipo de conteúdo, encontrar maneiras para se preparar para ser cada vez melhor empresário, ao mesmo tempo que a tua empresa é uma empresa melhor de contabilidade. Excelente, Vicente. Eu acho que essa é uma ótima dica. A gente lá na Conta Azul também se preocupa muito em trazer esses materiais, esses conteúdos, porque a gente acredita que justamente é o que você falou. Se você está se colocando nesse lugar, nessa cadeira de dono do escritório, é necessário mudar um pouquinho o mindset. Né? Não pode ser um mindset só de contador. Exatamente, perfeito. Ainda falando um pouquinho sobre o que você trouxe aqui na Conta Azul, você fala muito que você acredita, na verdade, que o futuro da contabilidade está na franquia. Gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que é esse pensamento ou se existe algum modelo, algum processo que os contadores hoje podem se apropriar em cima dessa questão da franquia. Eu acho que tem muitas coisas bacanas para nós refletirmos para esse nosso mercado de contabilidade. Né? Vou fazer uma analogia. Se você olhar para os mercados em geral, todos eles vêm passando, em virtude desse novo modelo econômico que a gente vive, por consolidações. Então vamos pegar um segmento específico que eu acho que todos vão conseguir enxergar o que eu estou querendo dizer a partir desse exemplo. Se você pegar as farmácias, há não muito tempo atrás, cada bairro tinha a sua farmácia, às vezes até cada rua tinha a sua farmácia, que atendia um público cativo que era geograficamente perto dele e que tinha uma relação muito íntima e até de cumplicidade entre o farmacêutico e aquela família que comprava as medicações ali. Né? Bem de bairro, assim. Bem de né? bairro, um negócio, né, muito íntimo e tal, coisa que em certa medida os contadores gostam de pensar que eles têm. A maioria dos contadores, se você for conversar com eles, diz, não, meu cliente é meu cliente. Não adianta eu passar ele para minha equipe ele quer falar comigo, ele quer ser atendido por mim. Algo como antes era com o farmacêutico. Sim. Olha o que aconteceu com o mercado de farmácia. Se você sair na rua para olhar aí na sua cidade, você vai perceber que cada vez é menor. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, quase não existe mais farmácia de bairro. O que existe são grandes redes, presentes na cidade inteira e às vezes no país inteiro, que dominaram o mercado de farmácia. Verdade. O movimento é claro, qualquer um que está no mercado de contabilidade que está atento, o movimento de consolidação do mercado de contabilidade é nesta direção. Grandes redes de contabilidade que vão ao longo do tempo, e eu daria um prazo para isso, entre 5 e 10 anos, que vão assumir a maior parcela do mercado. Elas vão ficar com a maior parte do mercado, essas grandes redes de contabilidade. A partir disso, eu enxergo que existem algumas maneiras de você fazer parte dessas grandes redes. E a que eu mais gosto, porque eu acho que ela não faz apenas a parte de englobar e de consolidar mercado, mas ela enriquece o profissional, é o modelo de franquia. No modelo de franquia, você mantém a sua autonomia, porque a empresa de contabilidade é tua, não é minha, não é da Ju.
você só segue um processo e usa uma marca comum. Então você usa uma marca conhecida, processos confiáveis. Eu na palestra aqui contei um pouco sobre os processos que a gente desenvolve na Sevilha e nós passamos esses processos para os nossos franqueados. O franqueado fica livre de pensar na operação, porque ele recebe a operação já bem desenvolvida e foca no atendimento ao cliente, naquela fatia, como nós falamos em outra conversa aqui, que agrega valor para o cliente. Então a gente libera o nosso franqueado, a operação flui e ele vai cuidar de atender bem os clientes e de entregar o que o cliente quer valor. Então esse modelo de consolidação me parece inevitável, só para concluir, por conta de algumas forças externas. Então a primeira força externa é o comportamento dos clientes que tem mudado. Eles não são mais tão fiéis ao contador. Eles são fiéis à entrega, então você tem que ter uma entrega excelente. Segundo os marcos legais, a regulamentação do mercado contábil é cada vez mais complexa e um escritório sozinho tem cada vez mais dificuldade de cumprir. No modelo de franquia você supre isso. E terceiro, as estratégias que você tem para se aproximar dos clientes consomem muito tempo e roubam tempo do contador. Eu hoje tenho visto cada vez mais contadores preocupados com marketing. Eu acho bacana, eu acho que como empresário você tem que ter uma visão de marketing, mas você não precisa dominar marketing. Se você é um empresário de contabilidade, você tem que ter uma estratégia de marketing. Contrata uma empresa para cuidar do seu marketing, contrata um funcionário para cuidar do teu marketing. Mas eu vejo o contador fazendo curso de marketing, o que me parece uma miopia, porque não é a tarefa do contador estar ali, né? Na franquia você entrega tudo isso pronto para o franqueado. Perfeito. É entender também até onde você quer ir, né? Onde você pretende ir e saber também escolher as parcerias certas. Exatamente, né, é isso mesmo. Encontrar as pessoas certas no mercado, contratar, terceirizar, enfim, adaptar ter os parceiros para cumprir o que você não precisa cuidar. Não adianta querer fazer tudo. Exatamente. Eu acho que é uma questão também de perceber essas limitações também, né? Claro. E de ir até os seus limites. Né? De assumir isso, exatamente. Exatamente. E é inevitável quando a gente fala nesse processo da franquia e no processo do empreendedorismo contábil, a gente não falar de tecnologia, né? Você também citou na sua palestra algo que é realmente muito sensível para os contadores no Brasil, que é a questão da automação, né? Muitos deles ainda percebem a automação de processos, enfim, como um concorrente do seu trabalho, né? Como alguém que está tentando atacar a sua função. Vai roubar meu lugar. Vai roubar o meu lugar. É isso mesmo. Por que você acha, Sevilha, que os contadores não deveriam temer essa automação, deveriam, na verdade, se aliar a ela? Você tem uma frase muito interessante que a automação não deve ser assustadora e sim libertadora. É isso que eu acredito, de fato. Porque a automação, ela é uma ferramenta, como todas as outras ferramentas que existem por aí. É claro que eu e você que está me assistindo e é contador, fica um pouco assustado porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Olha a zona que nós estamos hoje, Gil, se você parar para pensar, é assim. Eu faço ali as minhas tarefas, em grande parte manualmente ainda, meu cliente me paga por isso, está confortável e eu gostaria que continuasse assim. Daqui a pouco vem a automação e ela vai assumindo parte das tarefas manuais que eu estou fazendo, né? Então, contei aqui no nosso bate-papo, por exemplo, na Sevilha nós temos um algoritmo que faz a folha de pagamento dos nossos clientes, sem que eu precise ter uma pessoa para fazer a folha de pagamento dos nossos clientes. Quem está me assistindo aqui deve estar dando pulo na cadeira, dizendo, eu vou viver do que se eu não faço mais a folha de pagamento, né? Mas quando eu digo que ela não é assustadora, que ela é libertadora, a proposta é, já que você não precisa mais fazer folha de pagamento, porque existe um algoritmo que cuida disso, você pode orientar teu cliente. Quer ter um exemplo? Você pode, por exemplo, começar a analisar a folha de pagamento e perceber que um cliente seu está gastando mais hora extra do que costumava gastar e está faturando menos do que costumava faturar. E você pode ligar para o teu cliente e dizer, cliente, eu estou olhando a tua folha de pagamento e estou vendo que a tua despesa de hora extra aumentou e as tuas receitas não. Será que está tudo bem no seu negócio? Quer conversar sobre isso? Será que não é o caso de nós sentarmos para pensar um pouquinho nisso? Quando o teu cliente recebe esse tipo de ligação, instala na cabeça dele uma percepção diferente do tipo, peraí, meu contador finalmente está preocupado comigo, finalmente ele quer falar de uma coisa que me interessa, é claro que eu quero, vem aqui conversar. Isso liberta então a automação, a tua mente para pensar no teu cliente. E nenhuma empresa consegue sobreviver se ela não estiver comprometida com o sucesso do cliente, né? Perfeito. E tem aquela questão também do papel mais consultivo da contabilidade que se abre, se permite a partir desses processos também, porque a gente sabe que as questões manuais ainda elas sobrecarregam muitos escritórios. E desnecessariamente. E desnecessariamente. E é a fatia que o cliente não dá valor.
Exato. Então você muda o teu perfil, né? Você para de gastar energia naquilo que o cliente não dá valor e passa a gastar energia naquilo que o cliente efetivamente dá valor. Excelente, excelente, Sevilha. Acho que é um ótimo conselho para quem está nos assistindo, até para refletir um pouquinho sobre o quanto os seus processos estão automatizados, digitalizados hoje também. Né? E se não estão, você está atrasado. Ó, é o Sevilha que está falando. Precisa correr, precisa correr. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouquinho mais motivacional, aspiracional, mas que talvez seja um exercício puxado por você e que pode ser puxado também para quem está nos assistindo. Sevilha, se o Sevilha de hoje pudesse conversar com o Sevilha do passado, pode ser o Sevilha do início de carreira, pode ser o Sevilha de alguns anos atrás, o que você diria para ele e você faria algo diferente do que o Sevilha do passado fez? Eu acho que assim, a construção do aprendizado, ela depende de erro, né? Então, muitas vezes, quando você pensa em falar consigo mesmo lá atrás, você quer corrigir um ou outro erro, e eu me preocupo muito com relação a isso, porque se você não errar, não aprende, né? Então, o primeiro recado que eu daria para mim é relaxar um pouquinho mais com os erros, porque eu sempre fui muito crítico comigo mesmo em relação aos meus erros, e hoje, olhando para trás, eu percebo que a maior parte do que eu aprendi a desenvolver foi baseado num erro que eu cometi, que depois eu me permiti, a partir daquele erro, aprender, né? Então, é natural se relaxar mais. Mas o que eu mais diria para mim mesmo, e digo para você que está me assistindo agora, é para você ir olhar o que está acontecendo fora da sua empresa. Tira o olhar de dentro da sua empresa, porque o cotidiano, ele tem uma energia, uma magia, e eu conheço muita gente, e eu mesmo durante muito tempo foi assim, que chega de manhã na empresa e se fecha dentro daquele mundinho e esquece que está acontecendo as coisas lá fora, né? Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi recentemente de um cara que eu admiro muito, que é o professor Hidalberto Chiavenato. Eu tenho o prazer de desfrutar da amizade dele, e ele estava me dizendo, Sevilha, o que está acontecendo hoje em dia é que assim, as coisas mudam muito rápido. Sim. Então, você quando entra na sua empresa e se distrai, é como se você estivesse entrando num avião. Imagina que você vai fazer uma viagem internacional. Então você entra num avião, fica algumas horas ali dentro do avião. Quando você sai, o fuso horário é outro, o clima é outro, a língua é outra, tudo que está lá fora mudou e você não viu essa mudança. E você é pego de surpresa por essa mudança. É o que acontece quando a gente pensa demais no nosso negócio e deixa de olhar o mercado lá fora. Então você que é empresário de contabilidade, tem que participar de eventos como esse que a Conta Azul fez, tem que ouvir gente para saber o que eles estão fazendo nos seus negócios, tem que conversar com o seu cliente, tem que ter o olhar mais lá fora. É o que eu diria para mim lá atrás, faria mais isso. Muito legal, eu espero que todos vocês se apropriem desse conhecimento, das experiências em Sevilha e possam também refletir sobre a forma como vocês trabalham hoje, a forma como vocês querem transformar o mundo e a vida dos seus clientes. Sevilha, muito obrigada pelo nosso papo. Obrigado, pessoal da Conta Azul. Beijão.